Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de SQL básico. A gente está vendo os conceitos básicos, estamos vendo o CRUD e está na hora da gente ver as últimas duas letras, né? O U e o D. Então o U ele se aplica ao comando update, basicamente, que é você atualizar um registro. Esse comando, então, ele é utilizado para atualizar o dado que já existe, né? A gente já aprendeu a criar tabelas, já aprendemos a inserir, né? Que faz parte do C lá do create. Aprendemos a fazer o select, que é o read, e a gente pode, naturalmente, ter que atualizar os dados já inseridos. Então, isso é feito com o update. A sintaxe do comando é basicamente essa. A gente faz o update, determina qual é a tabela onde vai ser atualizada, faz o set, ou seja, determina qual é o conjunto de colunas e o conjunto de valores que vão ser atualizados e estabelece, isso aqui é muito importante, estabelece uma condição. Por que estabelece uma condição? E a gente vai ver. Se você não estabelecer uma condição, ele vai aplicar para tudo o que se encontra naquela tabela. E normalmente isso não é interessante. Pode até ser em casos específicos, mas normalmente a gente vai querer atualizar um registro especificamente. Muito bem, de volta aqui no SQLite Online, onde a gente já criou duas tabelas, fizemos a utilização de diversos comandos que aprendemos até agora e a gente fez a inserção, né, de diversos registros aqui na tabela Expenses. Mas eu, por acaso, me lembrei que tinha um registro aqui que eu errei, por exemplo, né? Então, lá no dia 8 de abril de 2023, eu, por acaso, coloquei o valor errado, 490,93, não é esse valor, o valor que eu gastei com transporte naquela data. Então, para esses casos, eu posso utilizar o update. Aqui o update seria o update, a nossa tabela, que no caso é o expenses. A gente vai usar o comando set, onde a gente vai especificar o que a gente vai alterar, né? Então, set value como sendo igual. E aí eu tinha registrado 490,93, mas na verdade acabei me lembrando que o valor era de R$500. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma condição para isso, né? Então, where a minha categoria era igual a transporte, é isso que se refere a esse registro aqui, transporte, e a minha data, né? Porque categoria transporte tem vários, como a gente viu nos vídeos anteriores. Então eu preciso especificar uma data específica. E aí a gente vai botar lá 2023. 408. Fechou, vamos atualizar. Rodamos comando, vamos observar a tabela novamente e está lá, alterado. R$500 no dia 8/4/2023, a categoria transporte. Então, esse é o comando update. Perceba que o comando update, ele faz uma atualização de um registro, né? E eu preciso especificar a condição onde eu vou atualizar. O update é utilizado exclusivamente para registros. O que aconteceria se eu utilizasse de maneira incorreta esse comando? Então eu tinha rodado esse comando, onde eu atualizei o valor de R$500, onde a categoria era transporte e a data era igual a 8/4/2023. Mas, digamos que eu tenha sido descuidado e não especifiquei a minha data, né? O que aconteceria? Vamos rodar o comando para a gente ver. Rodamos. Olhando para a tabela agora, olha o que aconteceu. Todos os registros onde tinha transporte virou 500. E muito provavelmente isso é um comportamento errado. Eu fiz besteira, né? Eu alterei vários registros de várias datas aqui. Olha, tudo que está transporte acabou virando 500. Então, aqui foi um comando muito provavelmente, né, errado. Aqui a gente ocasionou isso propositalmente para a gente ver como que a gente precisa ter cuidado com o comando update. A condição é muito importante para esse comando. E aí, mais para frente, a gente vai ver como é que desfaz essa besteira aqui. Mas é só para demonstrar como você precisa ter bastante cuidado com o comando update, né, sem especificar o registro que você está alterando. Um detalhe, a gente viu o comando update. O update ele se aplica a registros. Mas é possível atualizar uma tabela? Sim, é possível atualizar uma tabela. Só que o atualizar tabela não se refere aos comandos CRUD, porque o comando CRUD ele se refere à manipulação de dados específicos, ou seja, os registros. A gente faz o insert, a gente faz o delete, a gente faz o select e também faz o update. Para eu atualizar ou alterar uma tabela, eu utilizaria o comando alter, que não vai se aplicar sobre o registro, ele vai se aplicar
ao esquema da tabela. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui com o valor das despesas, eu poderia ter especificado qual é a moeda que foi utilizada. Então, eu poderia utilizar um alter table, vou especificar qual é a tabela e vou passar que eu preciso adicionar add uma coluna, column. Eu quero uma coluna de moeda, ou seja, currency. E o tipo da currency vai ser um varchar 10. Se eu rodar isso aqui, puxar a tabela novamente e vocês vão ver que foi adicionado coluna. Então, com o comando alter, o que eu fiz foi atualizar, né, ou, na verdade, alterar a tabela, né, um objeto do banco de dados e não exatamente um registro. A gente vai ver um pouco mais disso mais para frente. Vocês vão notar um detalhe aqui que ele adicionou a coluna e, como não foi definido nenhum valor anteriormente e nem na hora que eu criei essa coluna, o que ele fez? Ele completou o registro com um valor null, né? A gente vai ver sobre esse comportamento mais para frente na série. Então vamos fazer o seguinte, como a gente já fez a besteira aqui, né? Já alteramos o valor de forma indiscriminada, né? Nós vamos contornar essa situação, mas apenas utilizando aqui os recursos da plataforma. A gente ainda não está trabalhando com transações, nem vai trabalhar com rollback. Isso vai ser um assunto mais para frente, mas eu quero mostrar aqui como a gente pode usar a plataforma e suas ferramentas para a gente contornar esse exemplo. A gente pode fazer a remoção dessa tabela que acabou ficando errado, que no caso é o expenses, e rodar os códigos a partir do histórico para reconstruir ela, menos o código que a gente fez errado. Só faça isso se você fez todos os códigos acompanhando a playlist, né? Se você não tiver os códigos no history, o history está aqui, né? Porque eu estou com um zoom. Se você não tem todos os códigos no history, aí você vai ter que digitar tudo de novo para você recriar o exemplo. Ou utilizar, né, os arquivos da base de dados que você já tinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover a tabela que acabou ficando errada. Eu vou fazer um drop table expenses. Vou rodar esse comando. Vocês podem ver aqui na esquerda que a tabela sumiu. Ai meu Deus, né? O que fazer? Eu vou fazer um zoom out e vou lá no meu history e vou buscar o comando que eu criei ela. Então tá aqui, ó, create table expenses. Vou rodar novamente esse comando, a tabela vai ser criada. Volto no history, eu tenho o comando que eu populei a tabela. Tá aqui, rodo de novo. Foi populada. Aí volto no comando aqui que eu fiz a alteração que estava correta. Rodo o comando de novo. E, por último, rodo o comando aqui que criou a coluna currency. Mas dessa vez, vamos fazer o seguinte, eu não vou rodar direto. A gente vai adicionar uma característica aqui. Então, a gente vai fazer o editar esse comando. Ele ainda não foi rodado, então não tem a coluna currency. Em vez de rodar só esse comando, como a gente fez anteriormente, eu vou adicionar um default. Por quê? Porque como é a minha tabela pessoal de gastos, eu, por padrão, faço gastos em real brasileiro. Então, eu quero adicionar um valor padrão. Em vez de ficar aquele null que a gente viu, vai ficar um valor padrão de real brasileiro. Então vamos botar o BRL. Prontinho. Agora sim, a gente vai rodar. Ok. Rodamos. Vamos fazer de novo o select from expenses. E tá lá, né? Vamos fechar aqui. Como vocês podem ver, não tem mais, né? O transporte voltou. Só ficou alterado no dia específico. E, como vocês podem ver, agora a coluna currency ficou por padrão BRL. É claro que as novas inserções de dados, como existe uma coluna a mais, eu vou precisar definir qual é o valor que entra aqui, né? Se eu fizer gastos agora em outras moedas, eu posso ter mais uma coluna para adicionar. Agora é o seguinte, como a gente já viu os comandos select, insert, update, eu quero trabalhar um último exemplo aqui um pouco mais avançado do update, que é o tema desse nosso vídeo. Nós vamos concatenar alguns comandos, algumas operações para fazer algo um pouco mais complexo. A primeira coisa então vai ser entender o problema. O que acontece? Quando eu fiz os meus valores de compra de comida, então aqui tem food, certo? 607, eu não me lembrei ao registrar o valor das compras que eu, nesse ano de 2023, ao longo de 2023, eu encontrei um lugar que eu conseguia um desconto. Esse desconto era feito lá direto no meu meio de pagamento, né? Estou colocando um exemplo aqui de um problema de negócio que eu preciso resolver. Então, na verdade, todos os valores das operações de alimentos eu tive um desconto de 10%. Então, perceba, isso gerou um problema aqui que eu preciso resolver, né? Os valores aqui estão errados e o valor lá no meu totals também está errado, porque ele representa a soma das compras feitas aqui na tabela expenses.
Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uma atualização desses valores. Como vocês podem ver, aqui na tabela totais, e a gente viu como construir essa tabela, como retornar cada uma das categorias e depois como inserir os totais a partir de outra tabela, vocês vão ver que o total de alimentos, né, que está aqui, 8.694,37, então ele vai estar um valor errado. Que na verdade eu percebi que eu deixei de colocar o desconto que na verdade eu tinha. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai precisar atualizar os gastos que foram feitos com alimentos lá no Expenses e depois que eu tiver atualizado, eu vou precisar atualizar a minha linha lá no totais. No caso aqui deu 8.694. Então, vamos utilizar o comando update para isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a coluna novamente com o desconto. Vamos abrir primeiro aqui o Expenses, né? Para a gente ver ele novamente. Como é que a gente faria isso, então, usando o Update? A gente vai fazer Update. A gente quer fazer uma atualização do Expenses. Nós vamos definir o valor set da coluna Value, que é exatamente onde a gente vai aplicar o Update, a atualização. E a gente vai dizer que o value vai ser ao próprio value, só que multiplicado por 0,9. Por que 0,9? Porque se o meu desconto foi de 10%, 1 menos 0,1 é igual a 0,9. Isso é desconto simples, tá, pessoal? Se vocês têm dúvida de matemática, recomendo que se inscreva no canal e corre lá para a playlist de matemática básica, porque a gente trabalha isso lá. Perceba como é importante esses conhecimentos básicos. A gente tem a série básica de programação, de estatística, de matemática. Muito bem, e isso vai acontecer com uma condição. A condição é que a categoria é alimento, food. Fechei. Em seguida, vamos dar uma olhada na tabela, como é que ela vai ficar. Então, eu vou dar um select asterisco expenses. A gente pode dar uma olhadinha aqui no fim para ver algumas, no registro 17, por exemplo, no registro 19, né, 941 e no 19, 607. Vamos rodar o nosso código, vamos ver como é que eles ficam. Então, lá no 17 caiu para 847 e no 19 foi para 546. Tudo bem, a alteração foi feita, mas foi feita apenas na tabela Expenses, que é o registro das minhas operações. Eu preciso agora atualizar o total. Então, eu vou fazer um update totals, vamos fazer o set value, e no valor, a gente vai precisar fazer o cálculo novamente da soma. Então, a gente vai fazer um select, que era exatamente a operação que a gente fazia do insert, para construir a tabela. Então, vamos fazer um select sum value from expenses, onde where category foi igual a food. E a gente vai definir essa atualização agora do comando, né? Agora um where do comando update, onde a categoria é igual a food. Então, o update vai fazer um set de value, não é set de value, vamos corrigir aqui, porque na verdade no totals é um total amount. Então, deixa eu corrigir aqui, total amount. Certo? Então, a gente vai fazer o update do totals, vamos fazer o set do total amount. A gente vai resetar ele agora com o valor correto. E qual é o valor que define ele? O valor que define ele é um select da soma de value da tabela expenses, onde a categoria é igual a food. Exatamente como a gente construiu originalmente aquela tabela. E na tabela totals, a gente vai encontrar a categoria food. Em seguida, a gente vai dar uma olhada em totals. Vamos rodar esse comando. Ocorreu um erro, como vocês viram. Onde é o erro? A gente vai dar uma olhada aqui. Select sintaxe erro. Sim. Por que que deu erro? Porque eu não finalizei esse primeiro comando. O ponto vírgula encerra o primeiro bloco de comando. Vamos rodar de novo. Agora sim. Perceba que ele atualizou o valor aqui embaixo, né? Onde a categoria era alimento. Então a gente teve o valor alterado a partir do cálculo de uma outra tabela, que por sua vez foi alterado também. Bom, uma coisa que vocês com certeza deviam reparar é que o valor total aqui acabou ficando com mais de 2 casas decimais. É claro, a gente calculou uma porcentagem ali utilizando números decimais e isso poderia acontecer. No entanto, se você acompanhou a playlist, a gente definiu o tipo de valor, tanto aqui do total amount quanto lá na tabela expenses, como decimal, com 2 casas decimais. Então, teoricamente, ele deveria respeitar as 2 casas decimais, fazendo automaticamente uma operação ali
de arredondamento. Isso, de fato, deveria ter acontecido. Por que que não aconteceu aqui? Porque a gente está trabalhando com SQLite. Vamos lembrar, e eu falei lá no início da série, que o SQLite ele é um SGBD completo, porém ele prioriza simplicidade e leveza. Então, para que ele seja leve e simples, algumas verificações, algumas funcionalidades não são feitas de maneira nativa, de maneira genuína. Você tem que fazer na mão. Ele não vai verificar para você, enquanto outros SGBDs fariam essa verificação para a gente. Então, o tipo decimal, aqui no SQLite especificamente, ele não é nativo, ele não vai fazer o arredondamento das casas decimais. Então, dá para a gente corrigir isso na mão? Até daria sim. É só a gente voltar aqui no History, no comando que a gente fez o cálculo. A gente vai editar isso aqui. Como? A gente vai fazer um round. A gente vai envolver o valor com duas casas decimais e vai atribuir o valor round. Só que essa seria a operação correta, antes de atribuir o desconto. Como eu já atribuí o desconto, então eu apenas tiro o desconto, porque o desconto já está atribuído. Então eu vou tirar o desconto e vou só arredondar. Vou rodar esse comando. Agora vocês vão ver aqui no Expenses, não tem mais aqueles valores, né, em food com mais de duas casas decimais. E nós vamos novamente fazer o cálculo do total, que está aqui. Vamos rodar novamente o update da tabela totals, para que ele some novamente agora os valores sem as diversas casas decimais que tinha antes. Então ele vai fazer um round da soma, também com duas casas decimais. Fechou o round e rodamos de novo. Agora sim, ele está apenas com duas casas decimais, respeitando o padrão que nós definimos lá. E essa é uma característica aqui do SQLite, mas não tem problema, a gente utiliza o SQL para poder contornar esses problemas. Essa tarefa de atualização é perfeitamente automatizável. Se você acompanhou a série de fundamentos de base de dados, você viu que tem ferramentas para você fazer isso e nós vamos fazer mais futuramente na playlist. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.